Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso Lições Fraternais. Aprendendo aqui com o Espírito da Verdade, hoje, capítulo 67, Mediunidade e Jesus. Vou dar um tempinho para você aí pegar o seu livro, se você acompanha, ou então, se não, aqui embaixo tem a descrição do texto de hoje. Mas eu queria abrir um parênteses aqui para agradecer. A gente faz um trabalho aqui na rádio, a rádio tem esse empenho de levar doutrina através das ondas da internet. E agradecer a você que nos acompanha, você que nos escreve, você que manda mensagem, você que tira suas dúvidas. Muito obrigado. É só isso que a gente tem para dizer para vocês. Muito obrigado. E o trabalho aqui é por vocês. E eu queria agradecer todas as pessoas que curtem a página, que seguem a página da Fraternal. A Rádio TV Fraternal está em todas as mídias sociais. O propósito não é só ter seguidores, é ter seguidores da Palavra do Cristo. Essa é a nossa realidade. Nós queremos que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então esse é o trabalho da rádio. Mando um abraço especial aqui para Cássia Araújo, que sempre me escreve, que sempre manda mensagens positivas. Muito obrigado pelo seu carinho. Tá bom? Então fica aqui registrado esse nosso agradecimento a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 67. Mediunidade e Jesus. Esse texto é de Eurípides Barçanufo. Vamos ver. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se, naturalmente, de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clara audiência e na clara evidência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho, nas bodas de Caná, honorificando-a nas atividades de cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados, sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes, no cimo do Tabor, e elevando-a sempre no magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza. E, confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar, a mediunidade, como recurso espiritual de sintonia, não confunde com a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas, sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem, através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram, incessantemente, nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado, por todos nós, como sendo o excelso médium de Deus. Eurípides Barçanufo. Muito bem. Mediunidade e Jesus. Esse capítulo aqui, 67, faz menção ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, item, capítulo 6, Cristo Consolador, item 7, o advento do Espírito da Verdade. Se vocês observaram, acredito que
notaram que Eurípides Barçanufo, ele passa aqui várias parábolas. Ele falou várias parábolas de forma muito sucinta, com o conhecimento que ele tinha. Várias parábolas. Aqui, ó, rapidamente, nas bodas de Caná, ele fala socorro aos cegos e paralíticos, os desalentos e aflitos, a levitação quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, que mais? No cimo do Tabor, multiplicando pães e peixes para a turba faminta. Tudo aqui são passagens do Evangelho que Jesus fez. Mas, tudo bem, a gente sabe. O que ele está querendo dizer com isso? Por que ele começou o texto dizendo, o título, Mediunidade de Jesus? Ele veio, na verdade, nos dar uma amostra do que é a mediunidade. Então ele pegou quem? O principal, né? O Cristo. E Cristo começou a ensinar essa mediunidade. De que forma? Esses exemplos que ele fez. Lá nas bodas, lá naquela festa onde acabou o vinho, ele foi lá e transformou a água em vinho. Nos paralíticos e cegos que ele curou, nos leprosos que ele curou. Nas desobsessões que ele fez. Então, todas essas passagens aqui, o que era? Era a mediunidade e Jesus que ele está falando nesse capítulo. Mas ele termina dizendo o quê? A mediunidade de quem? Mediunidade de Deus. E o que vem, então, a ser médium? O que significa? Porque às vezes a gente não entende. Mediunidade vem de médium. O que é médium? Médium é exatamente isso. É o intermediário. É aquele que está no meio. É aquele que faz a ligação. No exemplo aqui, que ele está dando desse capítulo, Mediunidade de Jesus, ele está sendo o médium de Deus. Ele está trazendo a palavra de Deus e reforçando e dando mais equipamento, dando mais amplitude àquilo que Deus já havia dito e curando, orientando, desobsediando as pessoas. É isso que ele está fazendo lá. Aí a gente vai entender que mediunidade é o intermédio, é o meio pela função. Então, existem vários tipos de médium. Médium pela clarividência, que ele relata aqui também. E qual o maior exemplo? Quando nós temos lá, ele cita aqui no livro também, quando Maria viu o anjo Gabriel, olha só, Maria viu o anjo Gabriel. O que podemos interpretar dessa passagem já? Uma mediunidade, uma clarividência. Ela tinha a mediunidade da clarividência, ela tinha capacidade de ver. Ela viu o anjo que conversou com ela, ela ouviu. Quem ouve também, muitos, como Chico Xavier, que psicografava, ou seja, ele tinha psicofonia, ele tinha capacidade de ouvir os espíritos, além de ver também tantas outras. Ele tinha capacidade de ouvir, então ele ouvia e relatava, e passava para o papel. Então é isso que ele está nos ensinando aqui nesse capítulo. E ele foi o maior exemplo disso. E ele vem vindo, trazendo de uma forma que, como que ele começa o texto? Para que quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo esquece naturalmente de que foi Jesus quem mais a honrou neste mundo. Ou seja, a gente sabe, hoje um pouco menos, mas ainda existe um pequeno deboche por parte de algumas pessoas e que nós, espíritas, devemos respeitá-lo. Eles não concordam com a mediunidade, eles não acreditam na espiritualidade. Tudo bem, tudo bem. Não devemos ser agressivos, não devemos, como Jesus nos ensina naquela passagem, naquela parábola, mostre a outra face. Não é o rancor, não é o deboche que nós vamos devolver para aquelas pessoas que não acreditam. É o tempo deles, é o tempo de aprendizado, é o tempo de absorção do entendimento que eles têm. Mas, se nós já acreditamos, se nós entendemos, então é isso que ele está falando. É reconhecer como Jesus, o pioneiro, aquele que nos ensinou sobre mediunidade, aquele que nos ensinou que através de Deus, na palavra de Deus, envolvidos na palavra de Deus, na execução da palavra de Deus, nós temos essa capacidade também de levar adiante. Não só a palavra de Deus, como a cura, como a desobsessão, como um alento, um conforto. Está vendo? É isso que no fim ele está querendo trazer para nós. Então, Jesus tinha toda essa capacidade de todos esses dons de cura, de ver, de ensinar, de orientar, de que mais? De fazer o paralítico andar, de fazer o cego ver, porque ele tinha essa ligação direta com Deus. E a cada um de nós compete o quê? Respeitar, entender essa doutrina espírita e professá-la, levá-la adiante, através dos ensinos de Jesus, através de tudo isso,
dessa mediunidade que Jesus nos ensina, para quê? Para confortar a todos nós, os aflitos. Porque o Cristo Consolador, não preciso dizer mais nada sobre esse tema, não é verdade? O Cristo Consolador é aquele que nos conforta, é aquele que nos consola. E ele é o link direto com Deus. Mas ele nos deixou a lição de que cada um de nós também temos essa capacidade de nos linkar, de nos ligar, de nos elevar a Deus. Através de como? Da oração, de seguir os seus preceitos, de seguir os seus mandamentos. Não é só a oração, mas quando eu faço a oração, eu volto para o mundo e continuo sendo aquela pessoa com uma moral não muito digna. É isso que tem que mudar, é o comportamento interior, é a minha percepção. E como a lição de Jesus é fácil, uma das suas lições qual é? Não faça para o outro que não queres que te faça. Olha que simplicidade nisso. É claro que nessa frase fica simples, mas para eu executá-la, para eu colocar no meu dia a dia, eu tenho que abrir mão dos meus interesses. E aí? Quão disposto eu estou para abrir mão dos meus interesses? Quanto eu estou disposto para abrir mão da justiça pelas próprias mãos, onde em várias situações eu tenho o desejo de fazê-la, do meu jeito, da minha forma, sob a minha maneira. Está vendo como pega? Está vendo como a simplicidade que Jesus nos ensina, como Eurípides nos ensina aqui, do cristianismo redivivo, que nós já falamos em lições passadas. O cristianismo redivivo o que é? É a simples palavra de Deus, é a simples palavra de Jesus. É o ensinamento de Jesus puro. É o que ele disse, sem qualquer acréscimo ou decréscimo. É o que Jesus ensinou. A dificuldade fica por nossa conta. Então, faça a sua reflexão. O que você acha de mediunidade? Se não acredita, pelo menos respeita. Mas se acredita, leve adiante. Trabalhe isso em você. Isso é importante. Faça a sua interpretação, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia e te espero no próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.